Bem-vindos, amados ungidos. Você já parou para pensar por que seu nome ainda está sendo falado? Por que, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você escolhe o silêncio, as pessoas continuam retornando ao assunto que é você? Não é coincidência. Não é acaso. É algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores da realidade espiritual. Você se tornou o assunto central de conversas que nem imagina. Seu nome ecoa em ambientes onde você nunca esteve. Sua energia ressoa em discussões que acontecem quando você não está presente. E isso não é paranoia. É reconhecimento espiritual do que você representa. A obsessão deles é real. E ela tem raízes que vão muito além do que aparenta na superfície. Não se trata apenas de fofoca ou curiosidade casual. É algo visceral, magnético, quase compulsivo. Eles falam de você porque algo dentro deles não consegue simplesmente te esquecer. Você ativa gatilhos inconscientes que eles nem sabem que existem. Sua presença, física ou apenas energética, desperta respostas que eles não conseguem explicar nem controlar. E quanto mais tentam te ignorar, mais você se torna impossível de ignorar. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás dessa dinâmica espiritual. Vamos entender por que você se tornou essa força magnética que atrai atenção, comentários, análises e, sim, até obsessão. Prepare-se para descobrir verdades que vão fazer tudo fazer sentido. Existe uma energia em você que funciona como um espelho implacável. Quando você entra em um ambiente, quando sua presença se faz sentir, algo acontece no campo energético das pessoas ao seu redor. Elas começam a ver reflexos de si mesmas que preferiam manter escondidos. Suas sombras emergem, suas verdades não ditas vêm à superfície. Você não precisa fazer nada. Não precisa falar. Não precisa agir. Não precisa sequer estar consciente do que está acontecendo. Sua autenticidade por si só é suficiente para desestabilizar máscaras que levaram anos para serem construídas. Sua transparência expõe a opacidade deles. Quando alguém construiu sua vida inteira em mentiras, mentiras que conta para si mesmo, mentiras que conta para os outros, sua presença se torna desconfortável. Você representa aquilo que eles não têm coragem de ser, verdadeiros. E essa verdade não pronunciada cria uma tensão que eles não conseguem explicar. Por exemplo, imagine alguém que vive se vitimizando, se escondendo atrás de desculpas elaboradas para justificar por que sua vida não avançou. Quando essa pessoa se depara com você, alguém que enfrentou adversidades similares ou até piores, mas escolheu a superação, algo dentro dela se agita. Não é admiração, é desconforto, é confronto interno. Sua energia revela as inconsistências deles. Suas escolhas corajosas destacam a covardia disfarçada deles. Sua paz interior contrasta com a turbulência emocional que eles carregam. E isso não é intencional da sua parte. É apenas o resultado natural de quem escolheu viver alinhado com sua verdade. É por isso que algumas pessoas sentem uma inquietação inexplicável na sua presença. Não é você que está fazendo algo errado. É que sua luz está iluminando cantos escuros que elas preferiam manter na penumbra. Suas sombras estão sendo ativadas, e a reação instintiva é culpar o espelho, que é você, em vez de olhar para o que está sendo refletido. E falando em espelhos, você se tornou algo ainda mais perturbador para certas pessoas. A prova viva de que desculpas são apenas histórias que contamos para nós mesmos. Cada passo que você dá em direção aos seus sonhos, cada obstáculo que você supera, cada vez que você se levanta depois de uma queda, você está desmascarando as mentiras confortáveis que outros construíram para justificar sua estagnação. Sabe aquelas pessoas que vivem dizendo "eu faria isso, mas..." ou "eu seria bem-sucedido se não fosse por..." Você é o pesadelo dessas pessoas, porque você não teve condições ideais. Você não teve tudo servido em bandeja de prata. Você não teve o apoio que elas dizem precisar. E mesmo assim você floresceu. Sua existência questiona o sistema de crenças limitantes delas. Quando elas olham para você, veem alguém que enfrentou adversidades similares, talvez até piores, e escolheu a transformação em vez da vitimização. Isso é desconfortável porque força uma pergunta que elas não querem responder. Se essa pessoa conseguiu, por que eu não consigo? A reação típica é tentar encontrar defeitos na sua jornada, minimizar suas conquistas ou criar narrativas que expliquem seu sucesso,
de forma que não confronte a zona de conforto delas. Ela teve sorte. Ele conhecia as pessoas certas. Ela não passou pelo que eu passei. Qualquer coisa para manter intacta a estrutura de desculpas que justifica a mediocridade autoimposta. Mas você continua avançando, continua crescendo, continua provando que é possível transcender circunstâncias. E cada conquista sua é um lembrete doloroso de que elas escolheram a estagnação quando poderiam ter escolhido a evolução. Por exemplo, você pode ter começado um negócio sem capital, construído relacionamentos saudáveis depois de traumas, desenvolvido autoestima depois de anos de rejeição. Cada uma dessas vitórias desmonta uma desculpa específica que alguém usa para justificar por que não tenta. É por isso que falam tanto de você. Porque você é a evidência inconveniente de que a vida pode ser diferente, de que escolhas importam mais que circunstâncias, de que responsabilidade pessoal ainda é o caminho mais direto para a transformação. Mas há outro fenômeno acontecendo que talvez você não tenha notado. Enquanto algumas pessoas te criticam publicamente, essas mesmas pessoas te estudam em segredo. Sim, você se tornou um manual de vida não convencional que elas consultam quando ninguém está olhando. Elas observam como você responde às adversidades, anotam mentalmente suas estratégias de superação, prestam atenção na forma como você se relaciona com as pessoas, como você toma decisões, como você mantém sua paz interior em meio ao caos. Você é uma pesquisa de campo para elas. Existe uma fascinação secreta com sua autenticidade. Em um mundo cheio de máscaras e performances sociais, você representa algo raro, alguém que ousa ser genuíno. E isso é simultaneamente inspirador e assustador para quem vive escondido atrás de personas falsas. Elas querem entender seu código. Como você consegue ser você mesmo sem pedir desculpas? Como você navega pela vida seguindo sua própria bússola interna em vez de buscar aprovação externa? Como você mantém sua integridade quando seria mais fácil se conformar? Por exemplo, talvez você tenha saído de um trabalho que não te realizava para seguir sua paixão, mesmo com todos dizendo que era loucura. Ou talvez você tenha terminado um relacionamento tóxico quando todos achavam que vocês eram o casal perfeito. Essas decisões corajosas se tornam estudos de caso para pessoas que sonham em ter a mesma coragem. O que elas realmente procuram enquanto te observam é permissão. Permissão para serem elas mesmas. Permissão para fazerem suas próprias escolhas não convencionais. Permissão para priorizarem sua felicidade em vez das expectativas alheias. Você se tornou inadvertidamente um professor de vida não convencional. Suas escolhas são aulas silenciosas sobre autonomia, autenticidade e coragem. E quanto mais elas estudam você, mais percebem o quanto se afastaram de suas próprias verdades. É um despertar desconfortável, mas necessário. E essa autenticidade sua tem um efeito ainda mais profundo. Ela desfaz sistemas inteiros de manipulação. Existem ambientes, familiares, profissionais, sociais, que funcionam baseados em jogos de poder não declarados, chantagens emocionais sutis e manipulações disfarçadas de cuidado ou tradição. Quando você entra nesses espaços, sendo genuinamente você mesmo, algo extraordinário acontece. As regras silenciosas começam a ser questionadas. Sua presença autêntica expõe a artificialidade dos sistemas de controle que foram construídos ao longo do tempo. Imagine um ambiente familiar onde existe uma dinâmica de culpa estabelecida há décadas, onde certas pessoas usam vitimização como ferramenta de controle, onde chantagem emocional é disfarçada de amor, onde manipulação é tratada como normalidade. Sua energia equilibrada nesse ambiente funciona como um detector de mentiras emocional. Você não participa do drama, não alimenta o ciclo de culpa e manipulação, não se deixa seduzir pelas armadilhas emocionais que são colocadas no seu caminho. E essa sua recusa em jogar o jogo estabelecido cria uma perturbação no sistema. As pessoas percebem que você não pode ser controlado pelos métodos tradicionais. Você não responde às provocações da forma esperada, não se deixa arrastar para conflitos desnecessários, não se sente culpado pelos problemas que não criou. E isso é profundamente desestabilizador para quem construiu seu poder pessoal baseado na manipulação. Por exemplo, quando alguém tenta te fazer sentir culpado por estabelecer limites saudáveis, você mantém seus limites. Quando tentam te puxar para um drama familiar,
Você escolhe não participar. Quando usam chantagem emocional, você não se deixa chantagear. Sua energia íntegra funciona como um antídoto para a toxicidade relacional. E isso não é bem-vindo por pessoas que dependem de sistemas manipulativos para manter seu senso de poder e controle. Daí surge a necessidade delas de falar sobre você, de tentar te desacreditar, de encontrar formas de te trazer de volta para o jogo que você se recusou a jogar. E quando percebem que você não pode ser controlado diretamente, elas recorrem ao controle indireto. Falam de você. Espalham versões distorcidas da sua história. Criam narrativas que tentam explicar por que você é diferente e raramente essas explicações são elogiosas. A fofoca se torna a ferramenta de quem perdeu o poder de te influenciar diretamente. Se não conseguem te fazer dançar conforme a música delas, tentam pelo menos influenciar como outros te veem. É uma tentativa desesperada de recuperar algum tipo de controle sobre uma situação que escapou completamente das mãos delas. Você já deve ter notado como certas pessoas se tornam especialistas na sua vida. Sabem detalhes, fazem análises, têm opiniões formadas sobre suas escolhas, conhecem sua história melhor que muitos dos seus amigos próximos. E tudo isso sem nunca terem tido uma conversa honesta com você. Mas aqui está o que elas não percebem. Sua resistência emocional torna essa estratégia inútil. Você não se abala com comentários, não perde o sono com opiniões alheias, não modifica seu comportamento para agradar críticos. Essa estabilidade emocional é frustrante para quem esperava te ver reagir. Por exemplo, quando espalham que você é arrogante porque não se submete às expectativas delas, você continua sendo você mesmo. Quando dizem que você mudou porque estabeleceu limites, você mantém seus limites. Quando tentam te fazer sentir culpado por suas conquistas, você continua conquistando. Cada tentativa fracassada de manipulação emocional só reforça uma verdade desconfortável para elas. Você realmente é livre. Livre das opiniões delas, das aprovações delas, das tentativas de controle delas. E essa liberdade, demonstrada de forma consistente, é tanto inspiradora quanto irritante. Elas falam porque falar é tudo o que lhes resta. Perderam a capacidade de te influenciar. Então tentam influenciar a percepção que outros têm de você, mas até isso acaba se voltando contra elas, porque sua consistência de caráter sempre fala mais alto que qualquer fofoca. E há ainda outro aspecto fascinante dessa dinâmica. Sua tranquilidade é constantemente interpretada de forma errada. Sua paz interior, sua calma diante das tempestades, sua serenidade em meio ao caos, tudo isso é visto como arrogância por pessoas que vivem em turbulência emocional constante. Para alguém que está sempre ansioso, sempre reagindo, sempre em estado de alerta emocional, sua estabilidade parece impossível. Como ela pode estar tão calma? Por que ele não se afeta com isso? Ela se acha melhor que todo mundo? Essas são as perguntas que ecoam na mente de quem não consegue compreender equilíbrio emocional. Sua paz interior incomoda porque ela é um lembrete constante de que existe outra forma de viver. Quando você não se deixa arrastar pelos dramas coletivos, quando mantém sua serenidade, mesmo quando todos ao redor estão perdendo a cabeça, você está demonstrando uma maturidade emocional que elas ainda não desenvolveram. Por exemplo, imagine uma situação onde todos estão se desesperando com uma crise e você mantém a calma, analisa a situação racionalmente e toma decisões equilibradas. Para mentes caóticas, isso não é sabedoria, é frieza, não é maturidade, é arrogância, não é força, é falta de empatia. Elas confundem sua serenidade com superioridade porque não conseguem imaginar que alguém possa estar em paz sem estar se sentindo superior. Em suas mentes, tranquilidade deve significar que você se considera melhor que elas. Afinal, se você fosse normal como elas, também estaria sofrendo, se desesperando, reagindo emocionalmente. Mas você sabe que sua calma não vem de arrogância. Vem de trabalho interno. Vem de autoconhecimento. Vem de ter enfrentado suas próprias tempestades e ter aprendido a navegar por elas. Sua tranquilidade é conquista, não presunção. A diferença entre falsa humildade e autenticidade é que a primeira precisa de aprovação externa para se sustentar, enquanto a segunda se sustenta na verdade interna. Você não precisa diminuir sua luz
para fazer outros se sentirem melhor sobre suas próprias sombras. Mas talvez o aspecto mais perturbador da sua existência, para certas pessoas, seja como você desafia as noções tradicionais sobre mérito e recompensa. Sua vida é uma prova viva de que o favor divino não segue as regras humanas de merecer. Você floresce de formas que não fazem sentido para quem acredita que bênçãos precisam ser conquistadas através de sofrimento ou conformidade. Existe uma mentalidade enraizada em muitas pessoas de que Deus, ou o universo, ou como quer que chamem a força superior, opera como um sistema de recompensas baseado em obediência, sacrifício e seguimento de regras específicas. Para essas pessoas, você é uma anomalia desconfortável. Você não seguiu o script tradicional, não se conformou com as expectativas, não sacrificou sua autenticidade em nome da aprovação divina ou social. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, você é visivelmente abençoado. Sua vida flui de formas que desafiam as teorias delas sobre como as bênçãos funcionam. Elas esperavam te ver sendo punido por sua ousadia. Esperavam que suas escolhas não convencionais resultassem em consequências negativas. Esperavam que sua recusa em jogar pelas regras te custasse caro. Mas o oposto aconteceu. Você prosperou, encontrou seu caminho, vive uma vida que ressoa com propósito e autenticidade. Isso cria uma crise existencial para quem construiu sua espiritualidade baseada em medo, culpa e conformidade. Se ela pode ser abençoada sendo ela mesma, o que isso diz sobre meus anos de autossacrifício? Se ele encontrou seu caminho seguindo seu coração, em vez de seguir tradições, talvez eu tenha perdido tempo seguindo regras que não me serviam? Por exemplo, talvez você tenha deixado uma religião tradicional para seguir uma espiritualidade mais pessoal e autêntica, e sua vida melhorou visivelmente. Ou talvez tenha escolhido um caminho profissional que não era seguro segundo padrões tradicionais, mas encontrou realização e prosperidade. Cada uma dessas situações questiona sistemas de crenças inteiros. A reação típica é tentar desacreditar sua graça. Isso não pode durar. Ela vai ver o que acontece quando Deus se cansar. Ele está sendo testado e nem sabe. Qualquer explicação que mantenha intacta a estrutura de crenças baseada em medo e conformidade. E isso nos leva a um fenômeno ainda mais fascinante. Elas desenvolveram uma espécie de vício na sua frequência energética. Existe uma atração magnética, quase compulsiva, que as puxa de volta para você repetidamente. É como se sua energia fosse uma droga da qual elas não conseguem se desintoxicar. Psicologicamente, isso acontece porque você representa tudo o que elas gostariam de ser, mas não tem coragem de se tornar. Sua autenticidade é simultaneamente inspiradora e aterrorizante. Sua liberdade é desejável e assustadora. Sua paz interior é invejável e incompreensível. Essa atração conflituosa cria uma dinâmica obsessiva. Elas te odeiam e te admiram ao mesmo tempo, te criticam e te estudam simultaneamente, te rejeitam publicamente e te procuram secretamente. É uma contradição emocional que elas não conseguem resolver. Por exemplo, você pode notar que a mesma pessoa que fala mal de você para outros também é aquela que mais consome seu conteúdo nas redes sociais, que mais presta atenção nas suas atualizações, que mais conhece detalhes da sua vida. É uma obsessão disfarçada de crítica. Ou talvez você tenha percebido como certas pessoas sempre encontram formas de trazer seu nome para conversas que nem deveriam envolver você. Você se tornou um ponto de referência constante para elas, mesmo quando tentam demonstrar indiferença. Essa obsessão acontece porque sua energia preenche um vazio que elas nem sabem que têm. Você representa possibilidades que elas negaram para si mesmas. Encarna sonhos que elas enterraram sob camadas de medo e conformidade. É um lembrete vivo de caminhos que poderiam ter escolhido. Lidar com essa reação emocional intensa pode ser desafiador. É importante entender que não é sobre você, é sobre o que você desperta nelas. Sua responsabilidade não é diminuir sua luz para acomodar o desconforto alheio. Sua responsabilidade é continuar sendo autenticamente você, permitindo que outros façam suas próprias escolhas sobre como responder à sua autenticidade. E há ainda
uma função psicológica mais profunda que você desempenha na vida dessas pessoas. Seu nome se tornou o mecanismo de enfrentamento delas. Quando a vida delas fica difícil demais para encarar, quando suas próprias escolhas começam a cobrar o preço, quando a insatisfação com suas vidas se torna insuportável, elas fogem para a distração que é analisar você. É mais fácil dissecar sua vida do que enfrentar a própria. É mais confortável criticar suas escolhas do que questionar as próprias decisões. É menos doloroso focar nos seus defeitos do que confrontar suas próprias limitações. Você se tornou uma válvula de escape emocional. Essa dinâmica é particularmente visível durante momentos de crise pessoal delas. Quando um relacionamento termina, quando um projeto profissional fracassa, quando se sentem perdidas ou insatisfeitas, a intensidade com que falam de você aumenta. É como se sua história fosse um analgésico para a dor de suas próprias realidades. Por exemplo, alguém que está infeliz no casamento pode se tornar obcecada em analisar seus relacionamentos. Uma pessoa que odeia seu trabalho pode passar horas criticando suas escolhas profissionais. Alguém que se sente presa em sua vida pode se fixar em julgar sua liberdade. Essa projeção emocional funciona como uma forma de evitamento. Enquanto estão ocupadas sendo especialistas na sua vida, não precisam ser responsáveis pela própria vida. Enquanto estão focadas em resolver seus problemas, não precisam resolver os problemas reais que têm. Psicologicamente, isso é chamado de deslocamento, transferir emoções e conflitos internos para um alvo externo. Você se tornou o repositório das frustrações, medos e insatisfações que elas não têm coragem de enfrentar diretamente. É uma responsabilidade pesada que foi colocada sobre você sem seu consentimento. Mas é importante lembrar que você não pediu para ser o mecanismo de enfrentamento de ninguém, e não é sua obrigação permanecer nesse papel. Sua vida é sua para viver, não para servir de distração para quem não tem coragem de viver a própria. Mas talvez a verdade mais profunda seja esta: você está vivendo o capítulo que elas não tiveram coragem de escrever. Cada escolha corajosa que você faz, cada risco que você assume, cada momento em que você escolhe autenticidade em vez de aprovação, você está encarnando desejos reprimidos que vivem no fundo da alma delas. Você é a versão delas que ousou, a versão que não se conformou, a versão que escolheu o desconhecido em vez da segurança falsa, a versão que priorizou realização pessoal em vez de expectativas sociais. E ver essa versão caminhando pelo mundo, florescendo, sendo feliz, é simultaneamente inspirador e doloroso. Sua ousadia se torna uma inspiração desconfortável, porque ela destaca todas as vezes que elas escolheram o medo em vez da coragem. Sua autenticidade ressalta todos os momentos em que elas escolheram a máscara em vez da verdade. Sua liberdade evidencia todas as prisões que elas construíram para si mesmas. Por exemplo, você pode ter largado um emprego seguro para seguir uma paixão, algo que elas sonharam fazer, mas nunca tiveram coragem. Ou talvez tenha terminado um relacionamento que não te servia mais, uma decisão que elas consideraram, mas nunca tomaram. Ou ainda, pode ter se mudado para uma cidade nova para começar uma vida diferente. Um desejo que elas nutriram, mas nunca concretizaram. Cada uma dessas situações desperta um mix complexo de admiração e ressentimento. Admiração pela coragem que você demonstrou, ressentimento pela coragem que elas não tiveram. E esse ressentimento, muitas vezes, se disfarça de crítica, de preocupação, de realismo. Ela não sabe o que está perdendo. Ele vai se arrepender. Isso não é sustentável. Essas frases revelam mais sobre os medos e arrependimentos de quem as pronuncia do que sobre suas escolhas. São projeções de suas próprias inseguranças sobre caminhos não percorridos. A inveja secreta que sentem não é da sua vida material, é da sua coragem de viver, é da sua disposição de assumir riscos em nome da autenticidade, é da sua capacidade de escolher crescimento mesmo quando é desconfortável. E sua coragem fez algo que elas consideram imperdonável. Você quebrou o contrato de silêncio. Existe um acordo social não declarado, uma conspiração coletiva de mediocridade, onde todos concordam tacitamente em não brilhar muito para não fazer os outros se sentirem mal. Você rasgou esse contrato,
Esse acordo invisível funciona assim. Vamos todos fingir que estamos satisfeitos com nossas vidas mediocres. Vamos todos concordar que sonhos são ingenuidade. Vamos todos aceitar que é assim mesmo e que não há muito o que fazer sobre isso. É um pacto de conformidade disfarçado de realismo. Quando você escolheu viver autenticamente, quando decidiu perseguir seus sonhos, quando optou por crescer em vez de estagnar, você violou esse acordo. Você se recusou a participar da conspiração coletiva de mediocridade, e isso é visto como traição por quem ainda está preso nesse sistema. Sua coragem em expor verdades inconvenientes sobre relacionamentos tóxicos, sobre trabalhos que matam a alma, sobre famílias disfuncionais, sobre crenças limitantes, desestabiliza todo o sistema de negação coletiva. Você trouxe luz para cantos que todos concordaram em manter escuros. Por exemplo, quando você saiu de um ambiente tóxico e falou sobre por que saiu, você quebrou o código de silêncio que mantinha aquele ambiente funcionando. Quando você escolheu priorizar sua saúde mental, em vez de agradar pessoas que te prejudicavam, você desafiou normas sociais sobre lealdade e obrigações familiares. A reação negativa que você enfrenta é, em grande parte, uma tentativa de te forçar de volta ao contrato de silêncio. Você não deveria falar sobre isso. Isso é problema de família. Você está sendo dramático. Você deveria ser grato. Todas essas frases são tentativas de te fazer voltar ao acordo de não incomodar o status quo, mas você continua falando suas verdades, continua vivendo autenticamente, continua se recusando a participar de jogos de fingimento coletivo, e cada vez que você faz isso, está dando permissão para outros também quebrarem seus próprios contratos de silêncio. E essa recusa em pedir permissão para brilhar é talvez o aspecto mais perturbador da sua presença para certas pessoas. Sua luz não pede licença. Sua autenticidade não busca aprovação. Sua confiança não depende de validação externa. Em um mundo onde a maioria das pessoas vive mendigando a aceitação, você simplesmente existe em sua plenitude. Essa autoconfiança genuína é interpretada como ameaça por pessoas que construíram sua identidade baseada em insegurança e necessidade de aprovação. Para elas, confiança só pode existir se for arrogância, e autenticidade só pode ser possível se for performance. Elas não conseguem conceber que alguém possa simplesmente ser, sem precisar provar, justificar ou se desculpar. A falsa humildade que permeia muitos ambientes sociais é, na verdade, uma forma disfarçada de manipulação. Eu não sou nada. Quem sou eu para? Não mereço. Essas frases, quando usadas estrategicamente, garantem reasseguramento e validação dos outros. É humildade performática, que busca atenção através da autodepreciação. Você não joga esse jogo. Não diminui suas conquistas para fazer outros se sentirem melhor. Não se desculpa por ser bem-sucedido. Não finge ser menor do que é para caber nas expectativas alheias de como você deveria se comportar. Essa independência emocional é profundamente desestabilizadora. Por exemplo, quando alguém tenta minimizar suas conquistas esperando que você concorde e se diminua, você simplesmente agradece e segue em frente. Quando tentam te fazer sentir culpado por estar bem enquanto outros estão mal, você mantém sua alegria sem se desculpar por ela. Quando esperam que você busque aprovação para suas decisões, você simplesmente as toma baseado na sua própria sabedoria interior. Essa autonomia emocional demonstra uma maturidade que expõe a dependência emocional dos outros. Enquanto elas precisam de constante validação externa para se sentirem seguras sobre quem são, você encontrou essa segurança internamente. E essa diferença é tanto inspiradora quanto irritante para quem ainda não desenvolveu essa independência emocional. E essa independência emocional se manifesta de forma ainda mais impressionante na sua capacidade de permanecer de pé quando todos esperavam te ver cair. Sua resiliência é uma evidência viva de que existe uma justiça divina que opera além da compreensão humana. Elas apostaram na sua queda e testemunharam sua ascensão. Houve momentos em que as circunstâncias pareciam estar contra você, períodos onde qualquer pessoa normal teria desistido, se vitimizado ou sucumbido às pressões. Eles observaram essas situações
com uma expectativa mal disfarçada, esperando que você finalmente aprendesse sua lição ou voltasse à realidade. Mas você não apenas sobreviveu, você floresceu, transformou obstáculos em degraus, converteu críticas em combustível, usou tentativas de sabotagem como oportunidades de demonstrar sua força interior. E cada vez que você se levantou mais forte, uma parte delas morreu de frustração. Sua capacidade de encontrar significado e propósito mesmo nas adversidades desafia a lógica de pessoas que veem dificuldades apenas como punições ou provas de que estão no caminho errado. Para elas, sofrimento significa que Deus está descontente. Para você, desafios são oportunidades de crescimento espiritual. Por exemplo, talvez você tenha perdido um emprego e isso tenha te levado a descobrir sua verdadeira vocação, ou enfrentado uma traição que te ensinou a confiar mais na sua intuição, ou passado por uma crise financeira que te mostrou recursos internos que nem sabia que tinha. Cada uma dessas transformações alquímicas é incompreensível para mentes que só veem causa e efeito linear. Elas tentaram desacreditar sua força, inventando explicações externas para sua resiliência. Ela tem ajuda que não conta. Ele não passa pelos problemas reais. Isso é só sorte. Qualquer coisa para não reconhecer que você desenvolveu uma conexão com uma fonte de poder que transcende circunstâncias. Mas você continua de pé, continua crescendo, continua demonstrando que é possível não apenas sobreviver às tempestades da vida, mas dançar na chuva. E cada dia que você permanece firme em sua jornada é mais uma evidência de que existe uma força maior operando através de você. Uma força que elas não conseguem explicar nem controlar. E essa força que opera através de você revela uma verdade que abala estruturas religiosas inteiras. Você é a prova viva de que Deus não é religioso. Ele é pessoal. Sua espiritualidade autêntica, não institucionalizada, não apenas funciona, mas floresce de formas que fazem teólogos tradicionais questionarem anos de doutrina. Você não precisa de intermediários para se conectar com o divino. Não depende de rituais específicos, hierarquias religiosas ou aprovação clerical para acessar a graça. Sua relação com Deus é direta, pessoal, íntima, e isso é profundamente perturbador para pessoas que construíram sua espiritualidade baseada em medo, culpa e dependência institucional. Sua conexão divina não segue os protocolos tradicionais. Você não precisa se sentir indigno para ser abençoado. Não precisa sofrer para merecer graça. Não precisa seguir regras criadas por homens para acessar o amor incondicional do Criador. E essa liberdade espiritual é vista como heresia por quem ainda vive preso em caixas doutrinárias. Por exemplo, talvez você tenha deixado uma denominação religiosa que te fazia sentir culpado e inadequado, e sua vida espiritual floresceu quando começou a se relacionar diretamente com Deus. Ou pode ter encontrado o sagrado na natureza, na arte, nos relacionamentos, em vez de apenas em templos e cerimônias. Cada uma dessas experiências desafia noções tradicionais sobre onde e como Deus pode ser encontrado. A reação de pessoas religiosas tradicionais à sua espiritualidade autêntica revela mais sobre as limitações delas do que sobre qualquer problema com sua abordagem. Isso não é como as coisas funcionam. Você precisa de orientação espiritual. Você está sendo enganado. Essas críticas surgem do medo de que, se sua espiritualidade pessoal funciona, talvez as estruturas que elas seguem não sejam necessárias. Sua vida demonstra que é possível ter uma relação profunda, transformadora e sustentável com o divino sem precisar de validação ou mediação de instituições humanas. Você prova que Deus é grande demais para caber nas caixas que criamos para Ele, e pessoal demais para precisar de burocracia para alcançar seus filhos. Essa espiritualidade livre, autêntica e funcional é tanto inspiração quanto ameaça para sistemas que dependem da dependência espiritual dos outros para manter seu poder e relevância. Então, amado ungido, agora você entende por que seu nome ainda ecoa em conversas, por que sua energia gera reações tão intensas, por que sua simples existência se tornou um fenômeno que transcende sua pessoa física. Você não é apenas uma pessoa vivendo sua vida, você se tornou um símbolo, um espelho, um catalisador de transformação para todos ao seu redor. Sua autenticidade desperta sombras, sua coragem expõe desculpas, sua paz interior
incomoda mentes caóticas. Sua resiliência desafia lógicas humanas. Sua espiritualidade livre questiona estruturas religiosas. E cada um desses aspectos da sua existência força outros a confrontarem verdades sobre si mesmos que preferiam manter escondidas. A obsessão deles não é realmente sobre você. É sobre o que você representa. Você é a versão deles que ousou ser autêntica. A versão que escolheu crescimento em vez de estagnação. A versão que priorizou verdade em vez de aprovação. E ver essa versão florescendo no mundo é simultaneamente inspirador e desconfortável. Continue sendo exatamente quem você é. Continue brilhando sem pedir permissão. Continue vivendo sua verdade sem se desculpar por ela. Porque cada dia que você escolhe autenticidade, você está dando permissão para outros também escolherem. Se este conteúdo tocou sua alma, se reconheceu sua jornada nessas palavras, deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa confirmação espiritual. Você é ungido. Você é escolhido. E sua luz não pode ser apagada por quem ainda vive nas sombras.